A história do homem com turbante negro. Os três amigos. A amizade é um tesouro precioso que surge na vida de uma pessoa, mas que precisa ser cultivada. A amizade pode nascer em família, todavia independe desta para existir. Feliz o homem que faz amigos por onde passa. Pode não ter dinheiro no bolso, no entanto conserva um tesouro no céu. Três amigos um dia se reuniram para conversar e comer. Muitas recordações surgiram na convivência de quase 10 anos, depois passaram a disputar para saber quem tivera a vida mais interessante. O mais velho do grupo declarou: "Vocês não vão acreditar, no entanto morei com um fantasma por vários anos e quando ela se despediu me mostrou o tesouro que me ajudou a salvar a minha mulher." O mais novo deu de ombros e disse, sem a menor cerimônia: "Existem conhecidos mentirosos que enganam as pessoas com uma boa conversa. Não podemos acreditar em tudo que nos dizem e nem confiar em quem conta vantagens em relação a outras pessoas. Para mim, essa história de morar com um fantasma é conversa. Fantasmas não existem, são invenções criadas para divertir as crianças." O homem de turbante defendeu: "Ora, meu amigo, respeite o interlocutor. Não se pode condenar uma pessoa sem nem ao menos ouvi-la. Questione, ouça os fatos e depois duvide se você quiser. Esse é o procedimento correto. Somente averiguando as provas é que poderemos chegar a uma conclusão." O amigo mais velho declarou: "Eu acrescento que consultando esse fantasma descobri segredos de pessoas que estavam a considerável distância." O homem de turbante negro deu uma gostosa gargalhada e depois disse: "Assim você não me ajuda." "Eu não acredito. Onde já se viu conviver com um fantasma, descobrir tesouros escondidos e ainda segredos de pessoas distantes? Isso é impossível. Somente uma mente infantil é capaz de tamanha imaginação. Para um homem adulto se espera que se comporte dentro da racionalidade, sem as fantasias de uma criança." O amigo mais novo falou: "Provas, sim, queremos provas. Não podemos aceitar nenhuma verdade sem a devida comprovação. Não se esqueça que ele disse que encontrou esse suposto tesouro. Quem sabe quer dividir conosco ou pelo menos nos mostrar uma joia de alto valor." O mais velho não admitiu a derrota, em vez disso simplesmente falou: "Eu não tenho que provar nada a ninguém, só falei porque vocês são meus amigos. Se não quiserem aceitar, o problema é de vocês. Existem situações que temos que acreditar num simples testemunho. Se não for assim, teremos que revisar as ciências todos os dias para chegar às mesmas constatações. Se houvesse a eterna contestação, as ciências não evoluiriam e o homem estaria condenado a viver nas cavernas." O amigo mais novo se reclinou nas almofadas em que estava e pediu: "Mostre-nos o teu fantasma, revele alguns dos nossos segredos e eu acreditarei." O mais velho deu de ombros e declarou: "Não será possível, pois a mulher fantasma foi embora e era ela quem me revelava os segredos." O homem com turbante negro pediu: "Por mim basta ver o tesouro que eu acreditarei." "Igualmente não será possível," disse o amigo mais velho, "pois que doei tudo para a caridade." O mais novo riu, triunfante e pediu: "Então conte a tua história, tenho certeza de que daremos boas risadas de tuas mentiras e quem sabe possamos aprender alguma coisa com elas. Por mais que gostemos dos amigos, não podemos embarcar em uma canoa furada, sem a mínima constatação. Não é correto dar crédito ao que não podemos acreditar. Feliz o homem que somente fala a verdade, mais feliz é aquele que consegue provar." O homem com o turbante concordou: "Acho que é justo, já que não é capaz de compartilhar conosco um pouco de tua fortuna, e nem nos mostrar o fantasma, que pelo menos compartilhe conosco uma boa história para que depois possamos entreter os nossos filhos. Uma boa história já é um tesouro em si, uma vez que revela um ponto de vista e é capaz de nos fazer pensar." O mais velho sorriu para os amigos e depois falou: "Não tenho tempo para uma longa narrativa, sendo assim me aterei aos fatos principais. Depois daqui tenho importante entrevista e não poderei ficar com vocês mais do que o necessário. Acho até que não concluirei o meu relato, pois o tempo erde."
Você está ouvindo parte do livro Os Três Amigos, do escritor Paulo H.C. Gonçalves. Clique no link abaixo e compre o livro. A história do amigo mais velho. Não existem milagres nas obras da criação, o que existe é a ignorância dos homens para com as leis universais. Após concluir os estudos, trabalhei por quase um ano na administração das terras do Marajá. Foi o próprio Marajá que me chamou em seu escritório e disse: "Conhecemos um homem por seus pais. Eu sei que cada pessoa tem o seu próprio caráter. Tem os seus pontos fortes e fracos. Porém, quando não conhecemos uma pessoa, diretamente, a qualificamos de acordo com o comportamento da família. Por muitos anos seu pai soube ser um homem honrado e honesto, trabalhador e diligente para solucionar os piores conflitos. São estas características que espero encontrar em você. O caráter de um homem é moldado pelo mundo, mas são os pais que lhe entregam a bússola que o norteia." Eu nada falei, uma vez que não me atrevi a interromper uma autoridade. O Marajá continuou: "Acontece que preciso de alguém, de minha confiança, para administrar as terras que comprei em região de conflito. A princípio pensei em teu pai, no entanto ele já está comprometido em negócios de meu interesse e afastá-lo pode significar prejuízo incalculável. Por isso chamei você aqui. Se você for o homem que penso que é. Se você herdou a habilidade de teu pai para os negócios, creio que poderá gerenciar as terras que comprei e será capaz de multiplicar, para mim, as minhas riquezas. Um homem pode ser poderoso, mas se não tiver pessoas que o ajudem, em pouco tempo ele perderá grande fortuna." Senti-me lisonjeado e preocupado ao mesmo tempo. A fama da família abre portas, todavia nos traz pesado compromisso. Eu não sou meu pai, apesar de ter sido criado por ele. O Marajá continuou: "Preste bem atenção, pois o trabalho é difícil. Primeiro você defenderá a terra de qualquer invasor. Depois terá que providenciar o plantio de vinhedos e oliveira e garantir que eles, depois de colhidos, sejam entregues nos meus celeiros na capital. Um tesouro pode ser enorme, mas ele não tem valor se está fora do alcance do seu possuidor. Eu posso contar com você. Ou estou perdendo o meu tempo lhe dando essa oportunidade?" Engoli em seco e respondi: "Não sabemos como será o amanhã, mas podemos planejar para que tudo saia de acordo com a nossa vontade. Eu estou aqui para servi-lo. Que o Onipotente seja testemunha, tudo farei para ampliar as vossas riquezas. Com trabalho honesto e bom planejamento, espero fazer jus ao bom nome de minha família." O Marajá bateu palmas e deu ordens a meu respeito. Determinou que eu recebesse moedas de ouro e me colocou no comando de imenso grupamento de soldados, para garantir a minha segurança, bem como a segurança das terras e das colheitas. O futuro é incerto, todavia providências simples podem garantir ótimos resultados. A simples demonstração de força garantiu a minha boa administração. O Marajá escreveu de próprio punho uma carta de apresentação. Ele me nomeou como administrador das novas terras e me colocou acima de autoridades locais. Você está ouvindo parte do livro Os Três Amigos, do escritor Paulo H.C. Gonçalves. Clique no link abaixo e compre o livro. Veja bem, não que as autoridades locais deveriam me obedecer, mas deveriam me respeitar em relação às terras do Marajá. Com essas cartas de recomendação o Marajá garantia para mim que nenhum imposto exorbitante seria criado e nenhuma autoridade inventaria de tomar as terras sob qualquer alegação. Parece desnecessário quando pensamos em um país civilizado, porém onde reina a injustiça, reina a impunidade. Neste caso os inocentes perdem os seus direitos, a dignidade e a vida. Pobre do país que somente os ricos são protegidos e os pobres amargam o peso da lei. Como administrador eu teria acesso a um palácio, a cavalos e outros animais. Eu poderia comprar e vender em nome do Marajá. E poderia exercer a função de representante legal nos conflitos que envolvessem a propriedade. O bom administrador administra com prudência, economia e com generosidade. A prudência diz que não devemos nos achar maiores do que somos, portanto temos que tratar com respeito todos que passarem em nosso caminho.
Igualmente nos diz que não podemos fazer negócios sem a devida garantia. O bom administrador é econômico, uma vez que sabe que não é dono de nada, mas é apenas um colaborador e que um dia terá que prestar contas de tudo que a ele foi confiado. A generosidade garante que sejamos respeitados por amigos e inimigos, pelos grandes e pelos pequenos. Ajudando a todos ninguém perde, mas todos ganham e continuam trabalhando juntos. Veja bem, eu já disse isso em outra ocasião. Uma boa negociação não é aquela que tiramos vantagem, mas que eu fico satisfeito e quem negocia comigo fica satisfeito. Se não for assim, não haverá futuras negociações. Saí do escritório do Marajá pisando em nuvens. Exercer a função de administrador me garantiria status de representante do próprio Marajá, ou seja, eu seria tratado como autoridade naquela região, uma vez que detinha o poder financeiro, poderia vender ou comprar de acordo com minha vontade. Veja bem, somos todos iguais, filhos de Deus, porém em nome do dinheiro muitos homens são considerados superiores e por isso recebem melhor tratamento. Sei que isso é loucura. Um homem não deveria ser qualificado pelo seu poder de compra, mas pelo seu conhecimento e elevação moral. Fazer o quê? Em uma sociedade corrupta quem pode pagar pode mais. Logicamente o poder, o dinheiro e a fama não eram meus, mas um empréstimo do qual eu teria que prestar contas. O Marajá foi intransigente, queria resultados no espaço de um ano. Quando cheguei na região fiquei impressionado com a pobreza da população. Eram pessoas esquálidas, famintas de alimento, de cultura e de religião. Faltava de tudo, inclusive o respeito próprio. Questionei aos antigos proprietários a razão de tamanho abatimento e eles me responderam que eram os constantes conflitos entre tribos que disputavam o poder. Onde a violência impera, falta o pão, falta o emprego e a saúde vai embora. Mandei que construíssem torres de vigilância e contratei jornaleiros para preparar a terra e plantar as primeiras sementes. Percebi que isso mexeu com a dinâmica da população. O pouco dinheiro que movimentei fez que parte do povo pudesse comprar algum alimento. Alguém me sugeriu que eu construísse um abrigo para os necessitados e que distribuísse alimentos. Logicamente eu neguei, o dinheiro que eu carregava não era meu, por essa razão eu não o poderia distribuir. Só podemos ser generosos com o que possuímos e não com o dinheiro dos outros. Falei para a pessoa que me sugeriu. 100 toneladas de alimentos serão incapazes de alimentar uma população faminta por muito tempo. O ideal é dar dignidade. Que eles consigam o próprio alimento com trabalho honesto e educação. Para ajudar ao povo dei ordens que apenas uma pessoa de cada família trabalhasse nas terras do Marajá. Assim os representantes mais fortes de cada família trabalhavam e os demais tinham que procurar a sorte em outro lugar. Essa medida simples garantia que todas as famílias tivessem acesso à jornada de trabalho e o dinheiro não ficasse concentrado apenas nesta ou naquela família. Em alguns casos, quando a família não possuía homens fortes, o trabalho ficava com as mulheres ou mesmo com as crianças. Você está ouvindo parte do livro Os Três Amigos, do escritor Paulo H.C. Gonçalves. Clique no link abaixo e compre o livro. Eu não precisava me preocupar se minha ordem estava sendo cumprida, pois a própria população garantia que apenas um representante trabalhasse. Eles denunciavam e fiscalizavam a eles mesmos. Dando emprego para a população fiz com que as terras do Marajá prosperassem, sem que eu precisasse cuidar da segurança. Os próprios homens da comunidade ajudavam a cuidar dos animais e das plantas, inibindo a invasão de inimigos e os pequenos roubos que eram comuns naquela região. Para economizar com alimentação, separei uma parte do terreno para o plantio de milho e outros cereais que seriam distribuídos entre os soldados e trabalhadores. Quem trabalha tem o direito ao alimento. Isso não é caridade, é um investimento que nos traz um retorno incomensurável. Um povo bem alimentado tem melhores condições de trabalho. A dignidade está alinhada à cultura e ao desenvolvimento em geral. Aos poucos o aspecto das casas dos trabalhadores mudou e a própria população apresentava maior desenvolvimento. Não relatarei aqui os conflitos que enfrentei por ajudar a população, porque não é o objetivo do meu relato.
Digo apenas que quando um administrador investe no povo para garantir as próprias riquezas, ele desperta ciúmes e conflitos com aqueles que não aceitam qualquer mudança. Existem homens que preferem a escravidão, o analfabetismo, a submissão de um povo a ver esse mesmo povo prosperar, conquistar a independência. Um povo rico gasta mais, educa-se mais, é mais saudável. Desenvolve a arte e a cultura. Quem ganha é o comércio. Quem ganha é o governo que arrecada mais impostos. Quem ganha é o povo. Minha história poderia prosseguir por aqui, mas faço uma pequena pausa para narrar acontecimentos que mexeram sobremaneira em minha vida. Paralelo à aventura de minha administração ocorreu fatos que estão além da compreensão humana. Se quiserem acreditar, são reais, pois que eu mesmo as testemunhei. Comecemos pelo início. Assim que cheguei, me ofereceram uma casa simples, porém digna para uma pessoa do meu status. Eu, porém, preferi morar em um palácio que era nobre e imponente, digno de uma autoridade. Aquele palácio pertencia ao Marajá, uma vez que estavam em suas terras, inclusive chegou a ser utilizado por ele nos raros momentos que veio inspecionar o meu trabalho. Disseram-me, porém, que o palácio era mal assombrado, que o fantasma de antiga moradora aparecia em horas avançadas da noite, espantando empregados e escravos. Logicamente que eu não poderia acreditar em tais crendices. Se houvesse algum espírito no palácio eu o expulsaria como qualquer invasor. Oh! Tola ilusão, somos mais fortes quando estamos longe do perigo. Temos a capacidade de resolver problemas que teorizamos, mas quando nos vemos diante da realidade perdemos o rumo e não sabemos o que fazer. Feliz o homem que compreende a própria limitação e que se previne antes de enfrentar qualquer problema. Graças à minha teimosia fui morar no palácio. Não devemos confundir teimosia com a persistência. Na teimosia sabemos que estamos errados e mesmo assim insistimos no erro. Na persistência não prejudicamos a ninguém, o nosso objetivo é superar a nós mesmos. Passado um mês nada vi que justificasse qualquer temor. Eu quase que me esqueci completamente da história do fantasma quando ela me apareceu. Eu estava caminhando por um corredor, mal iluminado, quando uma mulher, sem véu, translúcida, passou como que flutuando e entrou em um quarto que eu não usava. Vocês podem imaginar o susto que levei. Meus cabelos ficaram em pé e eu me molhei todo como uma criança. Depois corri para o meu quarto e tranquei a porta como se aquilo impedisse do fantasma entrar. Em seguida me joguei na cama e fiquei com a cabeça coberta até o dia amanhecer. Você está ouvindo parte do livro Os Três Amigos, do escritor Paulo H. C. Gonçalves. Clique no link abaixo e compre o livro.